Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o podcast Virtudes e Vulnerabilidades Humanas, um espaço de escuta profunda, de escuta psicológica sobre forças humanas fundamentais, aquelas que, quando não reconhecidas, podem impactar e afetar as nossas vidas e gerar resultados que vale questionar, será que convém ou não convém? Ou seja, é fundamental refletir sobre os temas que a gente está falando aqui nos podcasts. Nos episódios anteriores a gente falou sobre orgulho e humildade, a gente falou sobre a inveja e a generosidade, ou seja, todos os polos opostos, a avareza e a caridade, e foram temas bem interessantes, acredito que ficou bem objetivo e ao mesmo tempo profundo. Então, se você não assistiu ainda, eu convido você a conferir os episódios anteriores. E hoje a gente vai seguir com um tema intenso, visceral e profundamente humano, que é a ira e a suavidade. Então, nesse momento, nessa fase do tema, eu convido você a escutar esse episódio com muita leveza, abertura. A ira não pede julgamento. Prepare esse ambiente para ouvir o tema, porque ele pede compreensão. E quando a gente dialoga com o tema, nós passamos a ter condições de ajustar a rota da nossa vida por meio da nossa bússola interna, sensações, insights, intuições, relacionamentos ou uma memória que vem à tona, ou até mesmo um sonho sonhado à noite, ou algo que nos toca emocionalmente, mas que não tem ainda uma explicação lógica, uma explicação racional. Tudo isso leva em consideração, porque ao longo da jornada do autoconhecimento, tudo vai começando a fazer sentido. E esse material que permite você refletir a tua própria vida pode ser uma fonte de reflexão valiosa para você levar para a tua psicoterapia, porque esse material não substitui um acompanhamento psicológico, ele é recurso para gerar autoconhecimento. Então você pode levar esse material para refletir, olha, isso me tocou, isso me impactou. E eu preciso me desdobrar de outras formas, de formas mais coerentes com aquilo que eu realmente quero, com aquilo que eu realmente necessito. A ira, ela é uma força. Ela nasce quando um limite é atravessado, quando algo vital é ameaçado, quando o sujeito sente que não está sendo visto, respeitado, quando ele sente que não está sendo reconhecido. Em sua origem, a ira não é destrutiva, ela é energia de defesa. O problema surge quando essa força não encontra um caminho saudável de expressão. No campo simbólico, a ira representa o fogo que perdeu a direção. Uma energia que poderia proteger, aquecer, iluminar, mas que sem contenção psíquica, ela passa a ferir. Quando a consciência não sustenta essa força, a ira transborda. Ela explode em palavras, ela explode em gestos, ou se volta para dentro e se transforma em culpa, em ressentimento, em adoecimento. A ira não elaborada, ela rompe vínculos, mas a ira negada também. No cotidiano, a ira pode se manifestar de formas muito diferentes, através de explosão emocional, impaciência constante, irritabilidade, sarcasmo, ou no extremo oposto, na apatia, na passividade excessiva, na dificuldade de se posicionar. E em ambos os casos, a força vital está presente, mas sem um canal simbólico adequado. A pessoa irada nem sempre é agressiva. Às vezes ela apenas está exausta de se calar.
E do ponto de vista simbólico, a ira fala de limite. A clínica, ela contribui muito no olhar, ela nos ajuda a compreender como é que essa força vai se organizando ou como ela vai se desorganizando na história do sujeito. Alguns clientes comentam que a principal forma de expressão no ambiente familiar era a raiva, né? Ou experiências também profissionais, né? E por trás existe um abandono gerado, uma retaliação, a perda de sentido de amor no convívio, de tolerância em relação às diferenças. E o trabalho clínico não busca eliminar a ira. A dificuldade central está na regulação da intensidade emocional. Então, não é sobre eliminar a ira, mas ajudar a encontrar representação simbólica, linguagem, limite. Quando a ira pode ser nomeada, por exemplo, ela deixa de precisar explodir. E entre outros recursos, não só verbais, mas recursos e práticas vivenciais auxiliam muito. Atividades envolvendo respiração auxilia muito nessa dissolução, nessa regulação da intensidade emocional. E quando a energia da ira não encontra saída psíquica, o corpo frequentemente vai assumindo essa tarefa, né, e no longo prazo vai aparecendo sinais, né, a tensão muscular, o bruxismo, essa área do maxilar, fica muito afetada, dores cervicais, hipertensão, distúrbios inflamatórios, né, o corpo começa a inflamar, o corpo ele entra num estado de alerta constante, como se estivesse sempre pronto para atacar ou para se defender, e isso se torna muito exaustivo. É exaustivo viver dessa forma. Mas então, onde que entra a suavidade? A suavidade, ela não é fraqueza, ela não é submissão, não é apagar a própria força. A suavidade é força reguladora. A suavidade surge quando a pessoa consegue sustentar a própria intensidade sem se perder nela. É a capacidade de dizer um não enfático, um não sem destruir, um não sem ferir o vínculo, mas de educar aquele vínculo para que possa assumir por parte das pessoas envolvidas novos contornos, novos limites, novas formas de convívio. Então, envolve uma capacidade de se posicionar, sem ferir e sem atacar. A suavidade, ela transforma a ira em presença. E quando isso acontece, a energia antes destrutiva, ela vai se convertendo em clareza, em direção e em dignidade. E eu te convido agora a refletir como você lida com a própria raiva. Você explode, você engole. Quais limites da sua vida pede expressão? E o que você teme perder ao se posicionar? Responde internamente essas questões, mas não se apresse com as respostas. Desde que o corpo vai participando dessa escuta, eu sempre coloco aqui no podcast, né? Presta atenção no seu corpo. Por quê? Porque o corpo é a linguagem invisível da alma. O corpo, ele é um radar intuitivo, inteligente. Não vai ter o excesso da racionalidade que a nossa mente muitas vezes prega. O corpo é espontâneo. Se ele vai sentir que as coisas fluem redondo para determinada direção, se ele sente um bem-estar, ok. Se algo está travado, o corpo tende a informar isso. E você pode buscar essa escuta, essa compreensão sutil para regular aquilo que você precisa regular. A ira não é inimiga, ela é mensageira. A suavidade não apaga a força, ela humaniza. E esse conteúdo, como eu sempre comento, ele não substitui uma psicoterapia ou um acompanhamento profissional, mas pode ampliar a consciência, alargar novas possibilidades,
abrir espaço para as relações mais profundas, mais genuínas, melhor acordadas. E essa série de podcast, ela é inspirada nos cards Virtudes e Vulnerabilidades Humanas, e você pode baixar o material completo no meu site oficial, você pode adquirir ele no www.karinegos.com. Lá você também tem acesso a artigos, a conteúdos inéditos na área da psicologia, que mescla arte, gestão, espiritualidade. E você também pode agendar a sua psicoterapia comigo. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre preguiça e diligência. Quando a vida perde um ritmo próprio, natural, fluido, espontâneo. Quando ela perde, mas também quando ela encontra finalmente essa direção. Eu espero você lá no próximo podcast. Um grande abraço e nos vemos em breve. Até mais.